dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando sobre a revelação de Deus, conversando sobre Jesus, conversando sobre a palavra de Deus, o verbo de Deus, né? E como é que a gente tem feito isso? A gente tem feito da seguinte forma, entendendo que tudo no mundo, na Bíblia ou fora da Bíblia, no cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que seja coerente com a revelação de Deus, então isso é palavra de Deus. Tudo que é incoerente com essa revelação de Deus, e então isso não é palavra de Deus. Pode estar na Bíblia ou fora da Bíblia. Pode estar no cristianismo ou fora do cristianismo. Não foi coerente com a revelação, não é de Deus. Como é que eu sei o que é coerente com a revelação de Deus ou incoerente? Jesus Cristo. Jesus é a maior revelação da revelação de Deus, né? É a maior demonstração da revelação de Deus. Então, tudo que é coerente com Jesus, com o ensino, com a vida, com o testemunho de Jesus, tudo isso é palavra de Deus. Pode estar dentro da Bíblia ou fora da Bíblia. Pode estar no cristianismo ou fora do cristianismo. E agora, tudo que é incoerente com Jesus, portanto é incoerente com a revelação de Deus, não é palavra de Deus. Pode estar na Bíblia ou fora da Bíblia. Pode estar no cristianismo ou fora do cristianismo. Jesus é esse padrão, é esse modelo para que a gente possa saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Pode ser da boa intenção das pessoas, do escritor, do que seja, mas de Deus não é. Entendeu? Então você vai encontrar muita coisa na Bíblia que não é coerente com Jesus, não é de Deus. Não é de Deus. E você vai encontrar muita coisa coerente com Jesus fora da Bíblia. E tenha certeza, se é coerente com Jesus, é coerente com a revelação. E se é coerente com a revelação, é de Deus. É de Deus. É palavra de Deus. Tá bom? Então, vamos ter essa visão. Com esta visão, com essa compreensão, então a gente tem estudado a respeito de alguns salmos. Já estamos no Salmo 31. Vamos agora para a segunda parte do Salmo 31. Né? E nesse salmo, estando nesse salmo, a gente lembra que até agora só temos dois salmos que totalmente são coerentes com Jesus. Totalmente. O Salmo 19 e o Salmo 23. Tá bom? Então, esses dois são coerentes. Vamos então para o Salmo 31, vamos avaliar o que é que ele tem para oferecer. Já vimos a primeira parte, versículo de 1 a 8. Agora vamos conversar sobre a segunda parte, versículo 9 até o versículo 16. Tá bom? Vamos ver o que é que ele nos fala e o que é que a gente pode depois refletir dele. Lembrando o seguinte, Salmo de Davi para o regente. Esse é o título que no original tem para o Salmo. E quando diz de Davi, a gente tem lembrado. Quer dizer o seguinte, ou foi Davi que escreveu, ou foi Davi que mandou alguém escrever, ou alguém escreveu como se fosse Davi, ou alguém escreveu sobre Davi. Tá bom? Então, qualquer coisa que esteja ligado a Davi. É por isso que tem o de. Não quer dizer necessariamente que foi escrito por ele. E o título que é atribuído pelos tradutores, para o Salmo é Ação de Graças pela Libertação da Morte. Tá? Esse é o título que é atribuído ao Salmo pelos tradutores, não é do original. Vamos ver o versículo 9. Ele diz, tem misericórdia de mim, Senhor,
porque eu estou angustiado. Meus olhos, minha alma e meu ventre foram consumidos pelo sofrimento. É muita falta de fé. É muita falta de descansar em Deus. Versículo 10. Porque minha vida foi destruída pela aflição, e meus anos pelos suspiros. Minha força descaiu por minha maldade, e meus ossos se enfraqueceram. Por causa de todos os meus adversários, eu fui humilhado até entre os meus próximos, e fui feito horrível entre os meus conhecidos. Os que nos veem na rua fogem de mim. Versículo 12. No coração deles eu fui esquecido, como se estivesse morto. Me tornei como um vaso destruído. Versículo 13. Porque ouvi a murmuração de muitos, temor há ao redor. Juntamente tramam contra mim, planejam como matar a minha alma. 14. Mas eu confio em ti, Senhor. Eu te chamo de meu Deus. 15. Meus tempos estão em tuas mãos. Livra-me da mão dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. 16. Faz brilhar o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua bondade. Fala tanto em confiar em Deus e vive nesse desespero. Não confia. Confiar, ter fé, quer dizer descansar. E isso o salmista não está vivendo aí, não. Não está vivendo, né? Fala uma coisa, mas está vivendo outra. Vamos analisar, né, o que temos aqui. Olha, entre as coerências, não vimos nada. Coerências com Jesus, nada. Agora vamos ver sobre as incoerências, tá? Em relação a Jesus. Versículo 9. Versículo 9. Então, o primeiro versículo que vimos hoje, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, estou consumido pelo sofrimento, Senhor. O contexto do Salmo mostra que esta angústia do salmista não é pela ausência ou indiferença de Deus. Na verdade, Deus, e ele mostra isso em vários momentos do Salmo, não é? O salmista mostra que Deus, ele sabe que Deus não está ausente e que Deus não está indiferente a ele. Todas as vezes que ele menciona isso, né? Aí continua aqui o comentário. Não por falta de misericórdia de Deus, mas porque o salmista quer que Deus faça contra seus inimigos do jeito que lhe dê orgulho. Tem que ser do meu jeito, não é do teu jeito não, Deus. Tem que ser do meu jeito para agir contra esses que eu considero meu inimigo, né? Então, do jeito que dê orgulho ao salmista, prazer em ver o mal deles. Isso Deus não vai fazer. Isso Deus não vai fazer. É impossível Deus fazer isso, pois Ele é amor também para os considerados inimigos do salmista. Deus não vai fazer isso. Ele pode implorar, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode prometer o que for. Deus não vai agir para destruir, para humilhar os inimigos do salmista. Não vai, porque Deus não conseguiria fazer isso, porque Deus é amor e ama também aqueles que o salmista considera inimigos. Deus é justiça. Vai agir da mesma forma que age com o salmista, vai agir com o outro. E Deus é santo. Davi vai ter as mãos molhadas de sangue, meladas de sangue. Deus não. Entendeu? Então, esse primeiro versículo é
totalmente incoerente com Jesus. Nada a ver com Jesus. Jesus manda amar. Jesus manda querer ao outro o que quer para si. E não essa pataquada do salmista querendo forçar Deus a agir de maneira diabólica contra os inimigos. Não é de Deus. Versículo 10 é a segunda incoerência do texto com Jesus. Ele diz: minha vida, Senhor, está sendo destruída. O salmista está dizendo que a vida dele não está baseada na sabedoria de Deus, não está confiada na sabedoria de Deus, mas em o Senhor lhe obedecer. Está destruída porque Deus não o obedece, não faz do jeito que ele quer. Né? E Deus não lhe obedecer em sua maldade para com seus considerados inimigos. É por isso que está destruída. Não é a destruição de morte, né? de destruída mesmo, é porque ele está como que humilhado, porque Deus não faz o que ele quer contra aqueles que são considerados seus inimigos. Terceira incoerência, versículo 11 e 12. Porque meus inimigos não foram derrotados e humilhados. Eu é que estou sendo humilhado diante deles e dos meus conhecidos. Olha o que está afligindo o coração do salmista. Ele não dá outra face, não. Ele não anda a segunda milha, não. Mas é o que Jesus ensina. É o ponto principal do salmista nesta lamúria com Deus. Ele não quer só a salvação para as suas dificuldades, mas ele quer que seus inimigos sejam humilhados. Quer que seus inimigos sejam humilhados, pois só assim ele não se sentirá humilhado. Isso acontece com pessoas que acham que podem manipular Deus e ficam declarando uma ou outra coisa que Deus vai fazer, porque tem fé e Deus nunca falha. Ah, não, eu estou dizendo que Deus vai fazer assim. Mandantes de Deus, né? Deus vai fazer assim, porque eu tenho fé, porque Ele não falha, porque Ele honra a minha fé. Grande coisa, honrar a fé de quem não tem. Porque quem tem, descansa. Quem não tem, fica no pé de Deus, querendo obrigar ele a fazer o que a pessoa quer. Isso é falta de fé. Quem tem fé, nem lembra do problema. O que mais aqui? Deus, fico declarando uma outra coisa, né? Deus vai fazer porque tem fé e Deus nunca falha. Deus não atende homens, graças a Deus, nem mulher, né? Deus não atende seres humanos, porque a gente não sabe o que pede, a gente não sabe o que é melhor para si. Se Deus fosse atender o que eu peço, ia ser um desastre para a minha vida, porque eu não sei o que é melhor para mim. Deus sabe. Então Deus não atende às minhas loucuras. Deus não atende ao que eu peço para meu bem. Esse é um Deus maravilhoso. Esse povo aí que acha que Deus obedece tudo o que eles mandam, estão por fora. São loucos. Deus não obedece seres humanos porque os seres humanos não sabem o que é melhor para eles. Né? Graças a Deus ele não atende. Ele atende somente o seu amor, que é justo e santo,
e por isto é que ele tem nos abençoado e protegido. Nós somos verdadeiramente abençoados e protegidos porque Deus não atende às nossas loucuras, aos nossos pedidos, aos nossos clamores. Graças a Deus. Versículo 13 é a quarta incoerência do Salmo com Jesus. Diz assim: Senhor, eles são maus e querem me destruir, Senhor. O salmista apela para um argumento justificando sua vontade de ver seus considerados inimigos sendo humilhados por Deus. Senhor, eles devem ser humilhados porque eles são maus e porque eles querem o meu mal. Tem gente ali pior do que o próprio Davi, querendo o mal dos seus inimigos e dos seus vizinhos, né? Um homem que deixou de construir o templo porque as mãos estavam repletas de sangue. Era sanguinário, guerreiro, gostava de matar gente. Em nome de Jesus, em nome de Deus, hein? Um fascista. Usava o nome de Deus para matar pessoas, matar os vizinhos, matar aqueles povos vizinhos para poder tomar deles o que era deles e obrigá-los a se submeter à religião deles. Fascista. Olha que coisa. Vem de longe isso, né? Então, muito bem. Aí ele está dizendo, Senhor, eles são maus. Não, eu sou bom, eu sou maravilhoso. Agora eles são maus. É por isso que eles devem ser humilhados. Olha que coisa. O que nós somos capazes. O que nós somos capazes. Com uma mão a gente mata, persegue, maldiz. E com a outra a gente se dá uma de santinho diante de Deus. E a gente nem percebe. Acha que é normal ser ruim, perverso, diabólico e ao mesmo tempo essa cara de santarrão diante de Deus. Ele é pior do que nós? Não. As nossas criancices fazem exatamente essa tolice que ele está fazendo aí. Ele não é pior do que nós, nem é melhor. A gente está no mesmo pé de igualdade. Ruins. Só a misericórdia de Deus para ter paciência com a gente. Aí ele vem aqui, cadê? Eles são maus, Senhor. O salmista apela para um argumento justificando sua vontade de ver seus considerados inimigos sendo humilhados por Deus e com sua vitória. Eles são perversos. Então isso justifica o Senhor agir perverso também contra eles. Graças a Deus, Deus não é tolo como nós somos. Ele não cai nessa conversa. Ele ama o outro e ama a gente. Verso 14 é a quinta incoerência do salmista com Jesus. Verso 14: Eu confio em ti, Senhor. Eu digo para todo mundo que és o meu Deus. Olha, grande coisa. Ó, Senhor, faz o que eu mando, porque eu sou bonzinho contigo. Eu falo para as pessoas que eu confio em ti. O salmista está dando outro motivo para Deus ser severo contra seus considerados inimigos. Eu confio, eles não confiam. Eu declaro que tu és o meu Deus, eles não fazem isso. Argumentos humanos para atingir a vaidade de Deus, pensando que Deus tem vaidade, né? E com ira, agir contra seus inimigos. Argumentos tolos de crianças tolas, querendo manipular Deus e o poder de Deus.
como a gente faz também. Versículo 15 é a sexta incoerência do salmista com Jesus Cristo. Verso 15: Senhor, livra-me dos meus inimigos terríveis. Depois dos argumentos, a insistência no apelo. Senhor, depois de tudo isto, age logo contra eles. Seja duro para com eles, para que eles sejam derrotados e humilhados, e eu exaltado, pois eu mereço, e eles não. Que vergonha, né? É a cara da gente. Somos isso aí, sem tirar nem pôr. Criançolas, criancetas, tolos, achando que é muita coisa, só porque faz nada. Versículo 16 é a sétima incoerência do salmista. Faz brilhar teu rosto sobre mim e salva-me por tua bondade para comigo. O salmista deve estar muito fora de si, com muito ódio, para entender que isto tem a ver com Deus, que este gosto por vingança e desespero tem a ver com Deus, que esta vontade de ver outras pessoas humilhadas é do agrado de Deus. O salmista está longe, 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 longe daquilo que Jesus quer e foi e ensinou. Tá bom? Então, esse é o Salmo 31, né? Esse é o Salmo 31 e as suas incoerências, né, com o ensino de Jesus Cristo. Isso é o versículo 9 até o versículo 16 do Salmo 31. Tá bom? Ok, esse é o Salmo.